Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A questão não é propriamente o divórcio. No tempo de Jesus, as pessoas aceitavam, segundo a lei de Moisés dizia, que se pudesse dar uma certidão de divórcio. Isso era conhecido. Por isso que na resposta dos fariseus está a citação do livro do Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1 a 4, onde Moisés permite que se dê a certidão de divórcio. No tempo de Jesus havia certas discussões sobre quais seriam os motivos justos para que se pudesse dar a certidão de divórcio. Duas escolas teológicas do tempo de Jesus, Hillel e Shammai, tinham posições diferentes. Para Hillel, qualquer motivo. Bastava que a mulher não cozinhasse bem, por exemplo, aos olhos do homem, e ele poderia se divorciar. Já para Shammai, havia mais rigor. Se pensava em adultério, em coisas graves, para que se fizesse essa separação e o divórcio. Para as mulheres, na prática, só motivos muito graves mesmo, como, por exemplo, se o marido adquirisse lepra. Então, havia diversas posições a respeito do que poderia ser razão para o divórcio. No entanto, eles trazem a pergunta para Jesus para pô-lo à prova. E a pergunta é se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. A região em que eles se encontram, ao fazerem essa pergunta para Jesus, conforme o versículo 1, que não foi lido aqui, mas que diz que Jesus foi da Galiléia para a Judeia, para além do Jordão, remonta exatamente ao lugar onde Herodes Antipas governava, o mesmo que tinha mandado matar João Batista, tendo como razão inicial o fato de que João Batista denunciasse que ele havia se casado com a cunhada. Portanto, que havia um divórcio em questão e um casamento ali.
possivelmente pretendessem que a fala de Jesus pudesse parecer uma oposição não só à lei de Moisés, mas a Herodes. Quem sabe se ele falasse mal por tabela de Herodes, essa não seria a razão para que Herodes também o eliminasse, já que tinha matado João Batista. Então eles vêm pô-lo à prova. Agora, Jesus originalmente, como sempre, não se deixa levar pela armadilha. Ele nunca entra no jogo feito. Ele nunca entra nas regras que fizeram, que trouxeram para ele. Ele sempre traz a discussão para o seu campo. E então ele pergunta, em vez de responder, o que foi que Moisés vos ordenou? Ele faz com que eles coloquem a questão na mesa. Eles dizem, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Vale uma observação. Moisés não mandou ninguém divorciar-se. Moisés mandou que se desse um documento para liberar a mulher quando o homem a repudiasse, para que ele não tivesse direitos mais sobre ela e para que ela tivesse a liberdade de se casar de novo. Porque a mulher dependia do marido. E se ela era casada, não podia se unir a outro homem. Seria difícil até de sobreviver. Então Moisés permitiu. Mas aí Jesus vem e opõe a lei de Moisés, o livro do Gênesis, capítulo 2, onde ele vai falar do projeto de Deus. Moisés tolerou o divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas Deus não planejou isso para o ser humano. E aqui então a gente deve distinguir que a discussão teórica que trouxeram para Jesus era uma discussão teórica, não era um caso concreto. Ele não estava ali para julgar ninguém que se divorciou, mas estava para falar sobre a teologia do tempo e a lei de Moisés. Então essa discussão teológica trazida para Jesus, ele a leva para o campo do ideal, querendo mostrar que a lei tem a sua função, mas ela não é perfeita. O que é perfeito é o plano de Deus. O que Deus planejou para o ser humano, ele colocou no coração do ser humano. Por isso podemos fazer lei de divórcio como temos, podemos fazer leis para uniões de diversidade, podemos fazer leis como em alguns lugares já existe, para realizar cerimônias de matrimônio entre 3, 4 pessoas num único matrimônio. Podemos fazer, como em alguns lugares existe, parece absurdo, mas o automatrimônio, da pessoa se casar com ela mesma. Podemos criar diversas outras situações que não sejam um homem e uma mulher se unirem para sempre, por toda a vida, em vista do bem dos cônjuges e da procriação e da educação da prole. Podemos criar outras tantas coisas que não sejam isso e chamar de matrimônio. Mas o que Deus criou, ele colocou no coração do ser humano. E é esse ideal que possibilita ao ser humano viver a vontade de Deus na sua maior profundidade. Isso quer dizer que quem se afasta dessa vontade de Deus está desprezado por ele, ou que diante dos homens deva ser desprezado? De modo nenhum. De modo nenhum, porque assim como Moisés foi capaz de tolerar a dureza do coração do povo da sua época, também nós devemos tolerar. Que ninguém nos obrigue a mudar o nosso ensinamento, a nossa convicção, a nossa fé. Mas ninguém é obrigado a ser cristão. E a sociedade não é religiosa, não é teocrática. Então, a sociedade tem seu direito de fazer leis. Nós temos direito de dar palpite nessas leis. Se somos uma boa representação do povo,
Também temos o direito, porque o poder emana do povo, não das organizações, não dos políticos. Mas se a sociedade, na sua organização, promove outros tipos de união, a única coisa que tem que ficar claro é que nós devemos respeitar, tolerar, mas que ninguém pode nos obrigar e nem nós devemos ter esta infidelidade de mudar o ensinamento de Jesus. Jesus responde com muito rigor até, mostrando-se, neste caso aqui, mais exigente do que Moisés. E, de uma certa maneira, corrigindo Moisés. Corrigindo, não falando mal de Moisés. Não, ele tolerou, mas ao mesmo tempo dizendo, não é isso que Deus quer. Então vivemos entre o ideal, que nós devemos sempre pregar, nunca trair, e entre a realidade, que nem sempre é igual ao ideal e para a qual nós devemos achar um caminho amoroso para fazermos juntos, respeitando as pessoas, em primeiro lugar, porque o amor a Deus nos leva ao amor ao próximo e nós não olhamos para as pessoas, mesmo que nós achemos que elas estejam erradas, nós não olhamos para elas como inimigos, mas como irmãos. Como irmãos. Sabemos que se os seres humanos chegassem à consciência do amor de Deus e da sua bondade impressa na sua lei, ninguém iria querer fazer lei diferente da lei de Deus. Porque Deus sabe o que tem no coração do ser humano e onde é que está a verdadeira felicidade. Mas nós, às vezes, não concordamos com ele, às vezes nós precisamos fazer as nossas experiências. Interessante que Jesus conversa em teoria com os fariseus, com muita clareza, mas quando chega em casa, os discípulos, os de dentro, perguntam novamente. E aí, para os de dentro, ele fala com toda a dureza. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra a primeira. E a mulher que se divorciar de seu marido e casar com outro, comete adultério. É interessante que na discussão com os de fora do seu grupo, ele ainda mostra uma certa complacência. Moisés permitiu, mas não é isso que Deus quer. Mas entre os de dentro, entre os seus discípulos, ele fala com mais rigor ainda. Nós, como igreja, também temos isso. Para nós temos um ensinamento claro. Para os de dentro, isso aqui é mais exigível ainda. Para os que não são de dentro, a gente precisa ter mais compreensão. Não que a gente diga que existem duas leis de Deus, uma para os de dentro, outra para os de fora. Mas que nós somos capazes de compreender a caminhada da sociedade, do ser humano, da humanidade. O Evangelho termina com este acréscimo de Jesus acolhendo as crianças e colocando as crianças como modelo para receber o reino de Deus. O reino dos céus é de quem o acolhe como uma criança. A criança acolhe tudo que recebe dos pais, dos adultos que cuidam dela. E é por isso que mesmo em relação ao matrimônio, nós também precisamos aprender a aceitar que Deus tem um projeto para o ser humano. Mesmo que pareça muito difícil, mesmo que a gente não consiga e a gente queira recomeçar. Mas uma coisa é a gente querer recomeçar, outra coisa é a gente falar mal do projeto de Deus. Dizer que Deus está errado. Dizer que isso é invenção nossa, não é coisa de Deus. Então, a tolerância, a capacidade de acolher as nossas fragilidades, isso precisa estar presente na comunidade cristã, mas, por outro lado, a clareza do ideal e da vontade de Deus também. Jesus acolhe as crianças e diz que os que querem acolher o reino de Deus têm que ser criança para acolher o reino de Deus e poder entrar nele.
Rezemos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.